Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nesse vídeo nós vamos continuar refletindo sobre a interação do gestor e as soluções de tecnologia da informação. No vídeo anterior, nós falamos sobre quais fatores considerar para se manter atual. Vai ficar o card aqui no canto. E destacamos algumas preocupações que o gestor deve ter, identificando os elementos estruturais, conhecendo as características, percebendo quais são os atores envolvidos e trabalhando nessa questão do impacto que essas mudanças, que as novas tecnologias podem trazer dentro da sua entidade, na comunidade, na sociedade como um todo. Mas agora nós vamos nos preocupar com a atuação do gestor dentro da sua instituição, dentro da sua empresa, para que ele possa permitir que a informação esteja acessível à sua organização. Então, encontrar elementos para encurtar esta distância, diminuir as barreiras entre as necessidades informacionais e o conjunto de informações cada vez maior que temos hoje disponíveis. Trabalhar isso requer que nós tenhamos pelo menos a consideração, levemos em consideração pelo menos dois principais atores, o gestor e os seus colaboradores. Todos são importantes neste momento de que se busca a identificação destas necessidades. E com este volume cada vez maior de informações disponíveis, não há como falar de acesso a essas informações sem considerar a mediação da tecnologia. Então, quando a gente falar de acesso à informação, acesso a dados, nós vamos estar falando de uso de tecnologia da informação e comunicação neste processo. E isso não é fácil. O gestor não tem necessariamente competências tecnológicas e também não pode esperar contar com estas competências já prontas, plenamente definidas para uso nos seus colaboradores. Então, faz-se necessário, em muitos dos casos, a participação de consultoria, a atuação de competências externas, ajudando principalmente na identificação, na implementação e na manutenção desses recursos tecnológicos. Mas esta consultoria precisa ser muito aderente, estar interagindo muito diretamente com o gestor e, obviamente, também com os colaboradores, com todos aqueles que irão usar na prática, no dia a dia, estas tecnologias. Essa consultoria vai atuar tanto nos processos e, portanto, nos sistemas, como na infraestrutura. Então, nós temos três principais dimensões aí onde essa consultoria vai atuar de forma mais direta. Então, enquanto processos, essa consultoria, com um perfil mais de gestores também, pode atuar revendo, revalidando, avaliando se a forma com que os processos são realizados são realmente os mais adequados para as necessidades da organização. Em uma outra dimensão, nós temos um perfil mais tecnológico de sistemas que vai estar atuando tanto na questão de bancos de dados como na implementação e manutenção dos próprios sistemas que irão interagir com esses dados e permitir que se façam uso desses dados por parte dos colaboradores e do gestor. E, permeando tudo isso, nós ainda temos a questão da infraestrutura. Então, nós teremos um terceiro perfil ainda de profissionais que pode nos ajudar, definindo, ajudando e construindo a infraestrutura para que tudo isso possa operar. Certo? Então, a gente vai estar sempre falando nas duas dimensões desta necessidade informacional, neste processo de acesso da organização às suas informações, às informações que ela necessita, tanto na dimensão dos dados, como na dimensão dos processos, que vai estar mais atrelada aos sistemas em si. E isso a gente só consegue fazer de forma bastante efetiva e eficiente quando consideramos que
para que a gente possa, então, construir este caminho da organização até a informação que ela precisa, nós vamos buscar uma solução. Essa solução precisa necessariamente partir de uma identificação de necessidades. Então, a gente tem aqui embaixo, ó, as necessidades que precisam ser identificadas, atendidas, para que a gente possa, então, mapear os requisitos que serão atendidos por esta solução. O mundo real é sempre muito mais complexo do que aquele que conseguimos modelar, que conseguimos mapear, mas nós precisamos ter o maior grau, então, de aderência destes requisitos com as necessidades. Então, a partir do momento em que esses requisitos são modelados, são mapeados, eles são apresentados a todo este conjunto de pessoas envolvidas para que a gente possa, então, ter uma solução. Essa solução, então, vai ser validada em relação aos requisitos definidos e vai ter um grau maior ou menor do que a gente chama de aderência. Então, esta aderência da solução em relação aos requisitos é que vai nos dizer se esta solução é mais ou menos adequada para atender às nossas necessidades. Então, a gente pode pensar em aderência como uma função, uma relação entre o sistema que foi construído, que está à nossa disposição, e os requisitos identificados. Esse é um mapa muito geral e ainda muito superficial, mas mesmo com essa visão inicial, nos permite ver o papel do gestor nesta atuação de construção de pontes entre as necessidades informacionais e os dados e informação que estão à nossa disposição. Se a gente continuar olhando, então, neste mapeamento da responsabilidade do gestor, a gente pode identificar ainda que, num momento ainda inicial, alguns pontos de exemplos onde o gestor precisa atuar como protagonista. Então, mesmo não gostando ou não querendo ter uma relação muito forte com a tecnologia, ele terá que ter um papel preponderante na aquisição da tecnologia, participando de forma direta ou indireta, com a identificação de quem essa tecnologia será adquirida, ou seja, um mapeamento dos players que estão no mercado e que oferecem essas tecnologias para que a gente possa, então, ter uma confiabilidade, uma participação do gestor, como seria em outros processos de compra. Como essa compra será definida, se será por locação, se será por aquisição de direito de uso, uma licença de uso, ou se será uma transferência tecnológica, por quanto essa aquisição será feita, qual o nível de aderência que esta solução que eu estou adquirindo tem em relação aos meus requisitos, e a gente pode até voltar ao slide anterior e pensar nesta questão da relação entre o sistema que está sendo adquirido e os requisitos. Integração com outros recursos. A empresa é uma entidade altamente interligada. Nossa organização precisa manter, respeitar esta vinculação entre as suas diversas áreas. E ainda não esquecer a questão do que se tem já, quer dizer, a questão da migração de uma situação atual para uma situação futura desejada, agora com a participação de um sistema. É a migração, é o que a gente chama de respeito ao legado. Legado são os sistemas anteriores à nossa disposição, que já estão operando, então é aquilo que nós já temos e que será migrado para uma situação nova. Outro ponto importante de participação do gestor é na definição da aplicação, em que ele precisa participar no estabelecimento dos pré-requisitos de como esses recursos de tecnologia da informação e comunicação irão funcionar. Ele precisa ser um usuário-chave, o que a gente chama de key user. Ele precisa estabelecer esta relação entre, principalmente, consultores e colaboradores, identificando outros key users dentro do seu grupo de colaboradores. Um outro momento em que a participação do gestor é muito importante é na análise dos resultados. Ele precisa participar desta verificação se os recursos que estão sendo adquiridos, implementados ou analisados
estão adequados às necessidades. É naquele momento em que ele vai validar a relação que vou voltar no slide anterior, de novo, essa questão da aderência, se esta relação das necessidades com os requisitos, né, definidos e o sistema que está sendo adquirido ou avaliado. E, provavelmente, o ponto mais importante da participação do gestor é garantir a operacionalização, porque no momento da compra, todo aquele que estiver vendendo o sistema vai apresentar somente ou com maior enfoque as vantagens do sistema. Então, ele vai tentar sempre convencer o comprador de que o sistema será a solução de todos os seus problemas. Na verdade, nós temos que pensar que o dia a dia sempre traz problemas novos, sempre traz situações que vão estourar na mão do gestor. Essa bomba vai estourar na mão do gestor. Então, ele precisa estar pronto, preparado para a gestão desses momentos durante a execução da solução. É o que a gente chama de manutenção, ou seja, ele precisa estar pronto para garantir a continuidade, pensando em fatores internos e externos a essa continuidade. Uma mudança de legislação, por exemplo, é um fator externo que impacta diretamente. Fatores internos, a mudança de um colaborador pode ser um fator extremamente grave na manutenção do sistema. Então, são vários os fatores que a gente precisaria tratar aqui, cada um deles com detalhes, e vamos fazer isso no futuro. Fatores físicos, fatores lógicos, fatores físicos de manutenção do equipamento, manutenção das comunicações, e fatores lógicos, a integridade, o acesso, como é que isso está sendo mantido e garantido. As cópias de segurança, ou seja, o backup, a operação, como é que isso está sendo feito? Será que está havendo uma validação dessas cópias? De quanto em quanto tempo os nossos dados estão sendo copiados? Onde estão sendo copiados? Copiar e manter no mesmo dispositivo, no mesmo ambiente físico, pode não ser a melhor solução. Se nós tivermos algum fator que cause dano ao ambiente físico, a gente pode perder, inclusive, as cópias de segurança. Será que a cópia de segurança está sendo recuperada com eficiência? Pode ser recuperada com eficiência? Então, é preciso fazer planos de testes, então, testar se essas cópias são passíveis de ser recuperadas e utilizadas. Planos de contingência, ou seja, se houver um problema e eu perder o sistema, ou por algum motivo tiver uma falha na sua operação e eu tiver que paralisar, eu não posso parar a minha empresa porque o sistema parou. Então, eu tenho que ter um plano de continuidade dos serviços. E esse plano precisa ser testado. Então, são ações que o gestor precisa estar próximo, acompanhar, validar, participar como protagonista. Aqui foi só um mapeamento, a grosso modo, de todas essas fases, com alguns insights sobre alguns problemas e alguns momentos em que esse gestor precisa estar presente. São muitos outros fatores que a gente precisa considerar, mas se a gente conseguir ter uma percepção, pelo menos destes, a gente já vai então entender a importância do papel do gestor na implementação e manutenção de soluções de sistemas de informação, principalmente com o uso das tecnologias. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.